O médico e ator Reinaldo de Oliveira é o mais novo personagem do projeto Memória, da Companhia Editora de Pernambuco. A história dele está publicada neste livro aqui, Reinaldo de Oliveira, do bisturi ao palco. Nós conversamos com o autor do livro, Antônio Cadengue, e, claro, também com Reinaldo de Oliveira. Cadengue, vou começar esse bloco com você, porque no bloco anterior você não estava aqui. Como é que foi escrever esse livro sobre Reinaldo de Oliveira? Você já tinha pesquisado durante muitos anos a história do TAP, né? Do Teatro de Amadores de Pernambuco. E agora você publica um livro sobre Reinaldo de Oliveira, especificamente sobre ele, a biografia dele. O fato de ter pesquisado antes, de ter publicado sobre o Teatro de Amadores de Pernambuco, facilitou esse trabalho de agora? Facilitou, sim. Especialmente porque quando da elaboração da minha dissertação e tese na Universidade de São Paulo, eu tinha feito longas entrevistas com o Reinaldo. E essas, acho que 4 ou 5 entrevistas. E essas entrevistas, elas foram assim... Quando eu fiz essas entrevistas, não era somente para tirar dúvidas, preencher lacunas da história do Teatro de Amadores, mas também para saber dele como ator, como uma figura central que ele havia, naquele momento, quase assumido a partir da morte de Valdemar. Né? Então, imagina a entrevista de Reinaldo, essa primeiríssima, que são várias, em vários dias, tem mais de 100 laudas. E foi ela a base para o desdobramento de coisas, de fatos e situações que ele vivenciou, que eu desconhecia, que foi essa segunda parte, então, que nós vasculhamos nesse momento para a escritura do livro. Ô, Reinaldo, você falou que está com 87 anos, daqui mais uns dias vai fazer 88. Como é que foi, do ponto de vista emocional, mexer nesse baú de lembranças? Pai, mãe, ex-esposas, namoradas, filhos, primeiros trabalhos, desafetos. Mexer nesse baú, eu vou cantar para vocês uma letra que eu fiz em parceria com meu irmão e numa música de Felinho, que valeu o primeiro lugar no ano em que ela foi exibida no concurso de frevo de bloco do Canal 2 na época. No velho baú dourado, há mais de 50 anos, o Felinho mantém guardados velhos sonhos e desenganos. E hoje, ao remexer no velho baú dourado, com lágrimas pôde ver os risos do seu passado. A resposta está dada. Está dada. Ele te surpreendeu, Cadengue? Você já conhecia muito do TAP e do próprio Reinaldo, mas na hora de fazer a biografia, ele te surpreendeu? Sim. Sobretudo porque acho que ele jamais pensou que pudesse ser eu a vir escrever a história dele. Essa é a grande surpresa. Pela minha iconoclastia, pela minha maneira de ser diretor e não estar exatamente em sintonia com a história estética do TAP. Então, Reinaldo sempre me olhou assim, meio de soslaio, vamos dizer assim. Então, Ieda, a filha dele, a Ieda disse: Antônio, quem diria que tu ia escrever a história de papai? Então, assim, esse é um dado que eu fico muito à vontade, porque Dulcineia, a segunda esposa de Reinaldo, eu fiquei muito amigo de Dulcineia e ela me prestou enormes favores quando da pesquisa sobre o TAP.
E também me ajudou nesse momento das entrevistas que eu fiz com o Reinaldo para o livro. E ela, eu dedico o livro a ela, porque acho que ela foi uma pessoa capital, e tem um capítulo dentro do livro que foca muito nela, a relação dela com o Reinaldo, a relação dela com Dinazinha, que é a filha que Reinaldo teve com ela, as dificuldades que Dinazinha teve e como ela foi enfrentando. Então, talvez a maior descoberta, não sei se descoberta para mim, é perceber que o quanto, Dulcinea já tinha me chamado a atenção um pouco para isso, mas o quanto a presença do pai se faz, acontece dentro dele, quer dizer, ele tem o pai dele como assim, um modelo, um ídolo, e isso é muito tranquilo para ele. Não tem a morte do pai, tem o pai revivido. Já que a gente falou muito sobre o pai dele no primeiro bloco, tem uma foto aqui que Reinaldo trouxe, tão bonita, eu vou mostrar essa foto. Mas enquanto a gente mostra a foto, Reinaldo, você se casou uma terceira vez. Eu o quê? Se casou uma terceira vez. Casei a terceira vez. São 3 casamentos. Estou casado a terceira vez. Isso não significa, meus amigos, que eu tenha sido um aventureiro. Casei a primeira vez com Janice, que me deu 2 filhos maravilhosos. Um casal, Sérgio e Patrícia. Todos eles fazem teatro, estão ao meu lado lá no teatro e na minha vida. A segunda vez, casei com Dulcinea, uma decorrência do divórcio, que no final de contas veio porque começou com desquite de Janice. Casei com Dulcinea, que infelizmente morreu alguns anos depois de estar comigo e que me deu a filha Dinazinha. E então o destino haveria de me dar o que está comigo agora, Paula, que está aqui no estúdio. Ela reage um pouco às câmeras, mas na verdade chega o dia em que ela chega para aqui, Paula é quem dirige o carro para mim, dirige a minha vida, dirige meus parcos recursos de que disponho, dirige tudo. Se não fosse Paula, eu estaria sem rumo, mas ela sabe o quanto ela vale para mim. Você foi muito namorador? Não. Reinaldo, Hein? foi muito namorador? Não. E você precisa perguntar se eu me arrependo disso. Se arrepende? De eu não ter sido. Talvez, mas foi bom, eu me poupei muito. Eu sempre dediquei as minhas afeições a quem poderia corresponder para comigo do mesmo modo. Pronto. Fui feliz em todas as etapas e continuo feliz. E não espero um 4º casamento. Não, não espero. De jeito nenhum. Paula está ali te vigiando, viu? Ela está ouvindo. Quanto tempo você trabalhou nesse livro, Cadengue? 2 anos. 2 anos. E fonte de pesquisa, além das conversas com o Reinaldo, obviamente? Muito pouca coisa. Eu quis que o livro fosse a própria voz de Reinaldo. Era um pouco assim, Reinaldo por ele mesmo, com um fio condutor da entrevista e da edição, mas também foi um livro que eu digo assim, que é um pouco chapa branca, porque assim, tudo que eu escrevia, eu submetia a Reinaldo. Então não tem, assim, tem coisas que ele dizia na entrevista, quando eu colocava no texto, ele achava que aquilo ia melindrar algumas pessoas, que era bom não tocar nesse assunto. Então, eu retirava, ou reescrevia, ou fazia consultas a pessoas. Tem Bom, os livros de Valdemar foram muito importantes como fonte da pesquisa. Tanto O Mundo Submerso, o primeiro volume, como o segundo, o próprio livro O Palco da Minha Vida, de Reinaldo. Um livro que Valdemar escreveu sobre o Rotary, não é? Porque o Rotary é uma presença muito constante na vida
de Reinaldo, da família Oliveira, de uma maneira geral. A própria Dulcinea fazia, também foi governadora do Rotary, de Casa Amarela. Mas ele falou de Paula, e eu queria dizer que Paula, ela controla entre aspas, mas ela tem o cuidado, até mesmo com o açúcar que ele vai ingerir. Todo então, dia. assim, isso aqui você ia lanchar, ela me servia uma delícia de abacaxi, ela me dava um pedaço mais generoso, para dizer, você só pode comer esse pedacinho. Então, assim, e o suporte, ele está muito bem, tem o mar em frente, na Avenida Boa Viagem, ele está muito bem instalado e tem uma vida muito tranquila, não é? Ele lamenta não estar fazendo cirurgia, não é? Porque ele tem... E tem essa memória prodigiosa, como você... Pois é, eu estava aqui conversando com ele antes de você chegar, e aí Reinaldo lembra nome de professores, as disciplinas, lembra endereço, lembra tudo. Isso, estou imaginando que também facilitou um bocado a tua vida. Muito, porque, assim, aí eu pedi coisas na editora, assim, eu queria uma foto do Derby nos anos 40, porque o Derby é um lugar mágico para ele, é uma passárgada, sabe? É onde ele brincava no parque, onde ele ouvia as retretas, morava na Rua da Baixa Verde, ali, depois se muda ali para perto, na Miguel Couto, é Miguel Couto? Na Miguel Couto. Então, o universo, ele ia andando, tinha o footing do Derby, onde ia as mulheres mais lindas, os galãs da cidade. Então, era um lugar de paquera, e ele ainda muito jovem, ainda mais jovem do que os outros, tipo como Baby, o que foi marido de Geninha, não é? o Otávio que é tio de Reinaldo. Que é tio de Reinaldo, ele era mais velho do que Reinaldo e ele já frequentava lá, e Reinaldo ia, vamos dizer assim, na sombra de Baby. Né? Então foi reencontrar uma Recife que me parece que era muito mais civilizada. A partir da conversa com o Reinaldo, dos diálogos, das entrevistas, a gente vai reconstruindo o imaginário de uma cidade que estava em plena efervescência da modernidade e ela estava querendo emparelhar-se, sombrear-se nas grandes cidades do mundo. E como Paris, como Londres. Então ela tinha um pouco um ar assim muito sofisticado. Então, como o Reinaldo trata de como as coisas aconteciam, o sorvete dançante do Clube Português, sabe, são coisas, os bailes no Clube Internacional, quando ainda era na Rua da Aurora, que Valdemar descreve, você percebe que tem uma Belle Époque que continua até os anos 50, 60. Depois dos anos 60 é que as coisas aqui começaram a ficar, também por conta do golpe militar, por conta de uma série de coisas, o Recife sofreu muito com tudo isso. Então, e lógico que não atingiu efetivamente o grupo, que era apolítico, apartidário, que, embora Valdemar fosse muito anticomunista... Tudo isso está no livro. Tá no livro. Pela história de Reinaldo, você traz a história da cidade, você traz a história de Valdemar, você traz a ambiência política, está tudo aqui. Está tudo aí. É a sua primeira biografia? E tem até o Zeppelin. E sabe que ele via lá do Derby em 1937, ele já tinha 7 anos. Então, assim, foi uma... Ele lembra, por exemplo, uma coisa rara que eu nunca tinha lido. Isso foi uma das surpresas. Que teve um movimento integralista
no Recife e que eu nunca li nenhum estudo. Eu até procurei várias teses na internet, nos cursos de história, não encontrei. Encontrei só uma foto na internet, que é um grupo de mulheres integralistas. Aliás, não era uma coisa comum, porque era uma coisa muito viril, muito... E Reinaldo lembra dele pequeno, com o pai que tinha simpatia pelo integralismo, ele sentado na Rua do Hospício, assistindo a um desfile. Ele passando com o Sigma na mão. Então, isso para mim é uma novidade enorme. Vamos fazer mais um intervalo? Sim. Curtinho, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é o livro Reinaldo de Oliveira, do Bisturi ao Palco, escrito por Antônio Cadengue. A gente volta já.